nós falaremos sobre os lipídios e mais precisamente sobre o colesterol. Eu sou a professora Kelly. Falaremos então aqui sobre formas do colesterol, sobre lipoproteínas, que são formas de transporte desse colesterol, e sobre a regulação do colesterol. Muito se fala então do colesterol e dos malefícios, não coma isso porque tem colesterol, isso vai aumentar o meu colesterol, enfim. Mas você já se perguntou, o colesterol é só um vilão? Se ele é um vilão, por que ele existe no meu organismo? Será que o meu organismo iria produzir algo apenas para prejudicá-lo? Ele não existe para mais nada? É isso que nós vamos responder na nossa aula de hoje. Então, nós temos duas formas de colesterol. O colesterol exógeno, que é o colesterol proveniente da alimentação, e que normalmente, após o processo de absorção no nosso organismo, nós vamos encontrá-lo inicialmente, né, na forma de quilomicrons, que nós falaremos mais adiante. E nós temos o colesterol endógeno. Sim, temos um colesterol que é produzido no nosso organismo. O colesterol endógeno produzido então no fígado na forma de ésteres de colesterila, colesterol biliar e ácidos biliares. Também nós temos o colesterol, e aí depois esse colesterol também será encontrado nos tecidos extrahepáticos para a produção de hormônios esteroides e vitamina D. Aqui é muito importante ressaltar que apenas 30% do colesterol circulante no nosso organismo é proveniente desse colesterol exógeno. 70% do colesterol é proveniente, então, do colesterol endógeno. Já aí, nos levanta uma questão. Por que nós produzimos tanto colesterol assim? Ele é um metabólito, uma biomolécula imprescindível à vida. Os seres humanos não conseguiriam viver sem o colesterol. Ele tem funções extremamente importantes. Nós falaremos sobre os ácidos biliares, mas as outras formas de colesterol, onde é que nós vamos encontrá-lo? Primeiramente, o colesterol está presente em todas as membranas celulares, em todas as células, e o nosso organismo é feito de células. Na membrana celular, ele tem a função de aumentar a impermeabilidade das membranas celulares. Quanto mais colesterol eu tenho, menos permeável ou menos substâncias conseguem atravessar a membrana de determinadas células. O colesterol ele também tem a função de dar origem a outras moléculas que são extremamente importantes para nós. Nós temos os hormônios esteroides, que são produzidos a partir do colesterol. Dentre os hormônios esteroides, nós temos os hormônios sexuais, que vão diferenciar, então, homens e mulheres com todas as suas características, e eles são produzidos a partir do colesterol. Extremamente importante esse colesterol para nós. E a vitamina D, que tem um processo, que tem uma ação no metabolismo do cálcio, no metabolismo ósseo, também importante para o organismo, e ela é produzida a partir do colesterol. Percebam, então, que nós conseguimos entender a importância do colesterol no organismo humano. E esse colesterol é produzido 70% pelo fígado devido à sua importância. Eu não poderia deixar que tudo viesse da alimentação. O nosso próprio organismo acaba produzindo. Os ácidos biliares, eles têm um papel importante na absorção de gorduras, na digestão e absorção de gorduras na alimentação. Então, eles formam a bile, junto com alguns outros tipos de sais, e eles são responsáveis, então, por incorporar as moléculas de gordura e facilitar a sua absorção, já que todo o processo vai acontecer num ambiente aquoso, né? Então, as gorduras, elas não se misturam à água. Então, eu preciso da ação desses ácidos biliares para formar complexos com as gorduras, complexos, que nós chamamos de micelas, e facilitar, então, o processo de digestão dessas gorduras. Os ésteres de colesterila, eles são uma forma do colesterol mais hidrofóbica ainda,
que não se misturam de forma nenhuma à água. Isso é uma alteração que ocorre impedindo que esse colesterol migre para as membranas. Senão, se a gente deixar ele apenas na forma de colesterol, ele migra facilmente para as membranas. São armazenados em gotículas no fígado e são esses ésteres de colesterila que serão transportados para os outros tecidos que necessitam de colesterol, para as outras membranas celulares, para os tecidos extrahepáticos, como as glândulas sexuais que produzirão os hormônios sexuais, para a produção de vitamina D, que ocorre em outros processos. E o transporte desse colesterol? Então, o colesterol ele é produzido no fígado, é uma molécula hidrofóbica, ou seja, não se mistura com a água e precisa ser transportado para os outros tecidos. E qual é o caminho por onde ele será transportado? Pelo sangue. E a maior parte do sangue é água, né? É aquosa, é o plasma no qual eu tenho água. Como é que eu vou transportar o colesterol, que é uma gordura, pelo sangue, que eu tenho uma porção aquosa importante? Não daria se nós não tivéssemos o auxílio das lipoproteínas. Então, as lipoproteínas são uma forma de transporte deste colesterol. E o que é que nós temos nas lipoproteínas? Percebam, elas são constituídas de apolipoproteínas, que são essas estruturas maiores aqui, são proteínas que ficam do lado de fora das lipoproteínas. Elas são constituídas de triacilgliceróis, e nós já vimos, então, que os triacilgliceróis, eles possuem uma porção polar e uma porção apolar. E elas são constituídas também, basicamente, por fosfolipídios. E os fosfolipídios, nós também já vimos que eles têm uma porção polar, que gosta da água, e uma porção apolar, que não gosta da água. E olha como é a constituição dessa lipoproteína. Todas as cabecinhas dos fosfolipídios, que são a região polar, que gostam de água, ficam para fora, que estarão em contato com o sangue, com a parte aquosa. E a região apolar, ou hidrofóbica dos fosfolipídios, estão para dentro da lipoproteína, que é onde eu vou encontrar também os ésteres de colesterila que serão transportados, os triacilgliceróis que serão transportados e também o colesterol que será transportado para os outros tecidos. Existem alguns tipos de lipoproteínas, dependendo da fase em que esse colesterol está e do metabolismo ou das outras gorduras presentes no organismo humano. Os quilomicrons, então, são proteínas maiores e menos densas. Vale lembrar aqui que cada uma dessas lipoproteínas tem uma densidade diferente. Então, elas são as maiores e as menos densas. E qual é a função desses quilomicrons? Eles são produzidos logo após a alimentação, porque eles têm a função de transportar tanto os triacilgliceróis da dieta, assim como o colesterol proveniente da dieta, para os tecidos onde serão armazenados ou utilizados basicamente para o fígado. Quilomicrons, transporte então das gorduras provenientes da alimentação. Os ácidos graxos que são retirados desses quilomicrons e o colesterol também, todo o excesso de colesterol e ácidos graxos é retirado e eu passo, então, a ter a formação de ésteres de colesterila. O colesterol é convertido em ésteres de colesterila para ele não sair agora dessas lipoproteínas. E o que antes era quilomicrons, agora eu chamo de VLDL. Essa passagem de quilomicrons para VLDL ela é muito rápida. Então, normalmente o que nós vamos ver nos exames de perfil lipídico são os VLDLs. Rapidamente, o colesterol é transformado em ésteres de colesterila e transformado, então, em VLDL. E aí nós temos o LDL, que é uma lipoproteína de baixa densidade, a abreviação vem do nome em inglês, e ela são provenientes, então, da remoção dos triacilgliceróis da VLDL. Então, ela vai ter apenas pouca quantidade de triglicerídeos e ela vai ser riquíssima em ésteres de colesterila. E aqui é importante. Qual a função dessa lipoproteína LDL?
ela é responsável por transportar estes ésteres de colesterila até os tecidos que utilizarão o colesterol. Então, ela leva para todas as membranas celulares, para os tecidos extrahepáticos. Ela é a responsável por transportar o colesterol para todos os tecidos. Vejam que função importante. Não esqueçam, daqui a pouco falaremos sobre ela novamente. E o HDL? O HDL, então, é uma proteína que é classificada como proteína de alta densidade, é produzida no fígado também e às vezes em baixa quantidade no intestino, e ela carrega pouco colesterol e pouco ésteres de colesterila. Então, para que serve essa proteína, essa lipoproteína? Ela faz uma limpeza do excesso de colesterol da corrente sanguínea e também das outras células. Então, o LDL foi depositando, foi distribuindo o colesterol para todos os tecidos. Se houve excesso nessa distribuição, quem faz a captação deste excesso é a HDL, a lipoproteína de alta densidade. E aí que nós entramos, então, no tal do colesterol bom e colesterol ruim. Nós temos, então, aqui o LDL, que está riquíssimo no seu interior de colesterol e triglicérides, porque ele faz o quê? O transporte do colesterol para todos os outros tecidos. Ele é importante. É ele que disponibiliza o colesterol para os outros tecidos. E o HDL, que tem o seu interior com pouca quantidade de colesterol, porque ele vai fazer o quê? A captação deste excesso de colesterol. E aí, o que nós ouvimos é que o LDL é o colesterol ruim e que o HDL é o colesterol bom. Mas por que eles são classificados como colesterol ruim e colesterol bom, já que o LDL tem uma função extremamente importante no nosso organismo? O LDL, então, isso é muito importante ressaltarmos, quando em excesso, também irá distribuir este colesterol pelos vasos sanguíneos e este colesterol tende a se acumular nos vasos sanguíneos, formando as placas de gordura no vaso sanguíneo. Mas é muito importante ressaltarmos que somente quando ele está em excesso essas placas serão formadas. Porque quando ele não está em excesso, ele deposita. Se houver o depósito de algum excesso de colesterol aqui nos vasos sanguíneos, o HDL consegue retirar. Quando nós temos um desequilíbrio nas quantidades de colesterol, quem é que vai aumentar em maior quantidade? É sempre o LDL. E aí nós temos uma grande quantidade de LDL, deixando excessos de colesterol pelo organismo, inclusive nos vasos sanguíneos, e uma baixa quantidade de HDL que não consegue captar todo o excesso. O colesterol começa a acumular nos vasos sanguíneos e aí vai gerar uma doença que nós vamos chamar de aterosclerose. Essas placas de gorduras, elas são formadas, após o processo intenso é gerado um processo inflamatório, eu passo a ter acúmulo de outras substâncias, como sais de cálcio. Isso forma uma estrutura bem rígida e que vai agora impedir a passagem de sangue, favorecendo as doenças cardiovasculares, como os infartos, como os AVCs. Isso tudo por um excesso, começou então com um excesso de colesterol e do LDL, por isso que ele é considerado o colesterol ruim. Só que vale lembrar que isso só vai ocorrer quando nós tivermos um desequilíbrio. Então, o LDL ele tem a sua função extremamente importante, que é distribuir esse colesterol para o organismo todo. No excesso, ele pode acumular-se no vaso, causando, então, aterosclerose. Também é importante ressaltar aqui que nós só conseguiremos aumentar os nossos níveis de HDL com exercício físico e também com ácidos graxos essenciais, como ômega 3 e ômega 6. Como é possível transportar o colesterol pelo sangue? Através das lipoproteínas. Se o colesterol ele é hidrofóbico, não gosta de água, e o sangue é aquoso, só consigo fazer esse transporte através das lipoproteínas. Por que o LDL é considerado colesterol ruim? Porque quando em
excesso, e vale lembrar aqui, quando em excesso, ele tende a se depositar nos vasos, formando as placas de gordura e dando origem a uma doença denominada aterosclerose. E o HDL é considerado colesterol bom porque ele tende, então, a retirar esse excesso de colesterol dos vasos sanguíneos, levando para o fígado ou para ser reutilizado ou então para ser degradado. Obrigado e até a próxima aula.